Vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre o nosso livro Comunicação Não Violenta. As palavras que curam e transformam relacionamentos é o que a gente vai aprender sobre esse livro. É, a gente precisa melhorar muito a nossa comunicação. Eu vejo que a maioria dos problemas que a gente tem nos nossos lares, nas nossas famílias, né, conflitos familiares, conflitos de trabalho, de colegas de trabalho, muitas vezes é pela falha na comunicação. E às vezes por dizer coisas de forma acusativa, inquisitiva, apontando dedos para as pessoas, com julgamentos. E isso muitas vezes deixa as pessoas machucadas, tanto a pessoa que fala de uma forma equivocada para o outro aquilo que ela quer falar, quanto aquele que ouve e já tem uma tendência a ser mais vitimista também, a interpretar as coisas de uma forma muito maior do que elas são. Então, hoje a gente vai aprender tanto a falar com comunicação não violenta, quanto a ter uma escuta também mais tranquila sobre as coisas, a escutar de uma forma que a gente não seja tão atingido pelas coisas que nos falam. A Bíblia, né, em Tiago, ela fala que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. É aquela brincadeira, né, que quando a gente está na escola, as tias falam, oh, a gente tem dois ouvidos e só uma boca. Por que que Deus fez isso? Porque Ele quer que a gente ouça mais do que fale. E brincadeiras à parte, é realmente isso, né? Nós precisamos estar mais atentos a ouvir, a perceber, a observar as situações, para depois falar de uma forma mais prudente, de uma forma mais sábia e com autorresponsabilidade, que a gente vai ver aqui, porque muitas vezes a gente aponta o dedo para o outro, a gente acusa o outro, sendo que, na verdade, o problema é o que nós estamos sentindo diante daquele fato, daquele acontecimento. Então, hoje a gente vai ter uma noite, né? Eu falo que minha missão sempre é transformar, ser um instrumento de transformação na vida das pessoas que passam por mim. Então, hoje eu não quero só aqui ensinar, né, o que eu aprendi nesse livro sobre falar de uma forma não violenta, mas convidar cada uma de vocês a se transformar, porque a gente acaba machucando as pessoas que a gente mais ama, são as pessoas que a gente mais machuca. Nós machucamos mais os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que estão mais próximas de nós, porque com elas a gente não tem medo de mostrar quem nós realmente somos. Então, são exatamente essas pessoas que a gente machuca. E a gente fala muitas vezes no impulso, e depois a gente acaba se arrependendo de algumas coisas. E hoje aqui a gente vai aprender um pouquinho a falar as coisas de um modo que não fira tanto as pessoas, que não machuque as pessoas. Porque eu já até gravei no Instagram uma mensagem falando que as palavras que a gente profere, elas podem construir muros ou abrir portas ou construir pontes. Então, aquilo que a gente fala pode nos afastar totalmente de pessoas que amamos, ou podem nos aproximar, podem nos fazer reconciliar. Então, é um instrumento muito importante. Isso aqui, eu fico pensando assim, gente, coisas como essa deviam ser ensinadas nas escolas. Hoje, as crianças têm informação muito fácil. A gente vai precisar cada vez mais aprender a se relacionar e se relacionar de uma forma saudável. Então, hoje a gente vai aprender um caminho de comunicar com as pessoas que vai nos ajudar muito a transformar os nossos casamentos, a maternidade, as nossas amizades, o nosso trabalho. Quem trabalha aí com várias pessoas precisa se comunicar, precisa aprender a extrair o melhor das pessoas. Então, esse método de se comunicar de forma não violenta vai nos ajudar muito com isso. Mas para a gente começar, eu queria fazer uma introdução para que você já comece a pensar sobre isso. Quem hoje nós mais machucamos? Quais pessoas estão mais próximas de nós que nós mais machucamos? Eu falo por mim e acredito que seja a realidade de grande parte. As pessoas que nós mais machucamos, como eu disse, são as que estão mais próximas de nós. Então, tende a ser os nossos maridos, né, para aquelas que são casadas. Então, aquele que deveria ser o nosso melhor amigo, o nosso maior aliado, muitas vezes é o que recebe a nossa pior parte. Os nossos filhos, né? Eu falo, esses dias eu vi uma influência falando disso.
que com os nossos clientes, gente, nós somos tão pacientes, nós somos tão dóceis, nós somos incríveis. Mas por que que com os nossos filhos nós perdemos a paciência? Lendo um livro ali, às vezes você vai ler um livro para uma criança, um amiguinho do seu filho que vem de fora. Ele pode fazer o horror da sua casa e você vai ficar ali, ó, plena, né? A maioria vai ficar ali segurando, tratando bem a criança, dando uma risadinha. Agora, com o filho, muitas vezes a gente perde a paciência por poucas coisas. Então, nós precisamos estar atentas para evitar machucar tanto os nossos filhos, principalmente aquelas mães que estão ali todos os dias com essas crianças, fazem, vão para a escola, mas quando voltam estão ali, né? Então, a gente tende a perder mais a paciência, então a gente precisa ter esse olhar atento. Com os nossos pais também, quantos relacionamentos, quantas histórias são marcadas por desavenças familiares, às vezes por coisas antigas, por coisas da adolescência, por frases mal colocadas, por uma cunhada que falou algo de um filho e criou uma grande tormenta ali na família e acabou afastando os pais de você. Então, muitos conflitos surgem nas nossas famílias por má comunicação, por palavras mal colocadas, por acusações, ao invés de você reconhecer aquilo que você sente. Isso a gente vai aprender, isso é muito, muito bom. Ajuda muito a gente ter autorresponsabilidade, transformar muitas relações ao perceber que não é sobre o que o outro faz conosco, mas sobre o que nós fazemos com aquilo que fazemos conosco, sobre o que nós sentimos diante de um fato que acontece. Então, isso é transformador. E quem mais amamos são as pessoas, então, que a gente acaba despejando os nossos estresses, porque a gente está muito cansado quando chega em casa, as nossas frustrações, as dores acumuladas. Então, hoje é uma noite para a gente rever isso. Muitas coisas que a gente faz, elas têm a ver com o que fizeram conosco. Tem um livro muito interessante que posso até indicar para vocês que chama Não Começou com Você. Muitas coisas que a gente faz e que a gente fala, meu Deus, mas eu queria mudar isso. Como é que eu não consigo, gente? Por que eu sou tão irritada e tudo? Então, qual frase você ouviu na infância que ainda dói? Porque certamente, eu falo que hoje eu vejo uma evolução na sociedade. As mães estudam, buscam muito material para ser mães melhores, para distrair o melhor dos filhos e tudo, mas antigamente não tinha. As pessoas lutavam ali para trabalhar, para ter o alimento, para ter o sustento, e não tinha esse olhar para essas coisas. Então, eu falo que várias gerações, se a gente olhar para trás, às vezes são mais machucadas. As de hoje já buscam esse desenvolvimento pessoal, buscam o autoconhecimento e vão se curando. Mas muitas frases que foram nos ditas na infância, se a gente parar para perceber, a gente está repetindo com os nossos filhos. Frases como, o que que eles vão... Eu falo assim, uma criança chora, né? Isso aí eu já me corrigi muito, eu acredito que hoje até não faço mais, mas já fiz. Assim, meu filho, tá dando essa birra aqui, o que que os outros vão pensar de você? E ensinando meu filho a viver com base na validação dos outros. Então, será que você não ouviu isso muito na infância e hoje você é uma adulta que fica a todo momento esperando a validação do esposo, esperando a validação dos pais, esperando a validação do chefe, porque na infância não foi validado e hoje você tem uma carência maior. Quando você faz algo e alguém não fala, ó, parabéns e tudo, você já se enche por dentro e fala, ah, ninguém me valoriza, ninguém está nem aí para mim, ninguém me reconhece. Então, assim, vários sentimentos que nós temos hoje são frutos do que nós vivemos na nossa infância. Então, eu quero que você comece a observar as frases que você diz de forma mal colocada no celular, seja para o seu esposo, seja para os seus filhos, se não foram frases que você ouviu dos seus pais ou que você ouviu sua mãe falar para o seu pai falar para sua mãe, e hoje você tem repetido essas frases mal colocadas. Essa pergunta, gente, ela é para nos fazer refletir para que a gente possa se transformar. Eu já contei um depoimento aqui de um amigo meu que é contador. Todas as vezes que chega o período, né, acabou de encerrar agora maio, de declaração de imposto de renda, ele estafava e entrava numa depressão. Ele voltava, ele conseguia sair dessa depressão, mas quando começava a voltar para esse momento de declaração de imposto de renda, que é o momento em que contadores trabalham muito, né, o volume de trabalho aumenta muito,
ele entrava numa depressão profunda. E aí, ele pediu, na época, que meu pai orasse com ele, e em oração, Deus mostrou para o meu pai uma imagem de uma criança carregando um saco muito pesado e deixando esse saco cair. Quando ele falou para esse amigo que via isso, na hora ele começou a chorar. E aí ele falou assim, meu pai falou, isso te lembra alguma coisa? Aí ele falou assim, quando eu era criança, eu tinha que ajudar meu pai a carregar caminhão, eu não sei o que que era muito bem, mas eu sei que ele carregava saco de arroz, saco de grãos muito pesados. E quando ele foi carregar um saco muito pesado e deixou ele cair, o pai dele falou assim para ele, você é um bosta mesmo. Você não consegue carregar esse peso. E aí o que que aconteceu? Ele ouviu essa frase ficou no inconsciente dele, né? A gente cresce, a gente acha que está tudo resolvido, mas todas as vezes que chegava o tempo de declaração de imposto de renda, em que o fardo ficava muito pesado, o que que ele fazia? Ele processava. Por quê? Porque ele não conseguia. Aquela frase do pai dele, você é um bosta mesmo. Você não consegue carregar isso. Voltava no inconsciente dele, aí vinha o peso, quando ele estava carregando o saco, que agora era o volume de trabalho, o que que o inconsciente dele falava para ele? Você é um bosta, você não dá conta de carregar esse peso. E aí ele se afundava. E ali naquele momento de oração, né, meu pai conduziu um momento de cura interior com ele e ele conseguiu depois enfrentar isso de uma forma muito diferente. Então, muitas situações da nossa vida, se a gente parar para olhar e se a gente pedir a Deus para nos fazer lembrar, para nos revelar, ou você no seu momento de autoconhecimento e ir tentando buscar, assim, mas eu falo que o Espírito Santo nos ilumina e nos faz lembrar muito de situações que nós vivemos e que hoje influenciam os nossos sentimentos, influenciam os nossos comportamentos, você vai descobrir muita coisa. E a partir do momento que você começar a ressignificar isso, a curar essas dores, você vai começar a deslanchar nessas áreas. Então, por isso que eu perguntei aqui, qual frase você ouviu na infância e ainda dói? Quantos de nós ouvimos assim, ah, você não dá conta de nada. Menina, mas você é burra, não consegue fazer essa tarefa? Meu Deus do céu. Nossa, mas como você é lenta. Faz isso logo. Então, assim, nossa, você é custosa demais. Meu Deus, desobediente. Quantas frases mal colocadas hoje habitam em nossos corações, habitam no nosso inconsciente, conduzem as nossas vidas sem a gente perceber. E quantas frases a gente tem duplicado nos nossos filhos, a gente tem replicado com os nossos maridos. Se alguém tiver lembrado de alguma coisa aqui, vai colocando no chat. Ó, Ruth, lembrei aqui de ouvir isso. Eu ouvi essa frase. Porque a partir do momento que você escreve, você já vai colocando para fora para que nesse encontro já possa começar assim um momento de transformação e de cura para você, que é o nosso objetivo aqui no nosso encontro. Então, a palavra ela tem um grande poder. A palavra tem muito poder. Em Provérbios 18 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a língua ela é como uma espada. Ela é capaz de salvar uma vida ou de acabar com uma vida. Talvez eu falo que muitas de nós carregamos feridas de palavras, como eu disse ali anteriormente. Algumas outras frases aqui, como você nunca vai conseguir, você é igual ao seu pai, você é difícil. Então, nós recebemos durante toda a nossa vida palavras que nos ferem. E quando você é ferido, é como um chão de cimento. Quando você é criança, você é como um cimento fresco. Vem ali uma ferida, é uma marca, ó, põe um dedinho ali, ó, cimento secou, fica um afundadinho ali. Fica aquela marquinha, né? Então a gente precisa refazer esse cimento à medida que a gente vai tomando consciência dessas ondulações, desses buracos, desses furos no nosso terreno, no nosso solo, que a vida toda vai recebendo sementes, às vezes recebe ervas daninhas, pragas, pestes, e a gente tem que ir cuidando do nosso solo para que ele seja cada vez mais sagrado, curado, transformado, para que a partir da nossa transformação a gente consiga produzir muitos frutos na vida das pessoas que nos servem. Então, talvez hoje Deus queira te curar, te transformar e te fazer ser instrumento de transformação na vida dos outros, a começar pela sua casa. Então, a forma como nós falamos, ela determina o quê? A qualidade dos nossos relacionamentos. Como eu vou me relacionar com meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, com o meu sogro e minha sogra, né, gente? Muita gente, graças a Deus não tem problema, mas muita gente tem problema com sogro e sogra. Então, hoje a gente vai tratar o quê? Sobre essa técnica
do livro que a gente leu, que é o quê? Comunicação não violenta. Quando vocês verem CNV, é a sigla de comunicação não violenta. Para a gente aprofundar no assunto, o que é essa comunicação não violenta? Comunicação não violenta, gente, não é falar manso, não é ser passiva, não é ser omissa, mas é aprender a falar a verdade sem ferir o outro. É corrigir a pessoa que precisa de uma correção sem humilhá-la. É ouvi-la sem atacá-la. Então, é um método desenvolvido pelo Marshall Rosenberg, que transforma o quê? A forma como nós nos expressamos e também a forma como nós o quê? Ouvimos os outros. E a comunicação violenta, ela passa por 4 passos. O primeiro deles, gente, para a gente começar a se comunicar de forma não violenta, é observar a situação. Primeiro você observa. Você não observa e já fala. Você vai aprender a ter o quê? Autodomínio da sua língua, né? Das suas emoções. Então, primeiro a gente descreve o que aconteceu sem julgamento ou interpretação. É como se fosse uma câmera, os nossos olhos são uma câmera que está só vendo aquela cena, sem sentimentos envolvidos, sem águas passadas, somente aquela cena. Então, você descreve um fato sem julgamento. Segundo passo, você identifica ou expressa o que você sente diante daquele fato, o que você está sentindo. Terceiro passo, você reconhece a necessidade por trás do sentimento e no quarto, você faz um pedido claro, concreto e possível. Então, esses são os 4 passos. Eu observo, eu esclareço o que eu estou sentindo, eu vejo qual a necessidade que eu tenho e depois eu faço um pedido claro, concreto e possível, porque não dá para a gente pedir o impossível. A gente vai ver aqui na prática muito. O problema dos nossos conflitos não é o conflito em si, porque conflito toda casa vai ter, viu? Eu achava que não, quando eu casei com o Carlos, a gente super da igreja, maravilhosos, vivemos a castidade, me casei virgem, tudo. Então, assim, não, gente, eu vivi um namoro lindo onde a gente não vai ter problema, não vai ter conflito. E lê do engano. Por quê? Porque são pessoas diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, que na hora que a gente foi lavar a primeira vasilha em casa, o nosso primeiro. Quando eu falo conflito, gente, não quer dizer que é uma briga. Quer dizer que é uma discórdia, um ponto de incomum, né, de desavença, de diferença que precisa ser resolvido. E eu me lembro que quando eu fui lavar a vasilha, né, eu lavando as primeiras louças ali, dos primeiros almoços que eu fazia para o meu maridinho, eu colocava os talheres no escorredor para cima. E aí ele colocava para baixo. Olha as coisas. E aí eu colocava para cima e ele para baixo. E por mim tá tudo bem, cada um fazer do seu jeito. Mas aí um belo dia ele me chamou e falou, sabe o quê? Ruth, deixa eu te ensinar aqui porque você está fazendo errado. O talher a gente põe no escorredor para baixo. Por quê? Porque se você está passando a sua mão aqui, de repente, se você passa pela faca, você corta seu punho. Então, para sua segurança, o talher é para baixo. Eu falei assim, mas eu ponho para cima, porque eu não quero que quando a água for escorrendo, manche a pontinha do meu talher, porque fica aquela manchinha. Então, assim, o nosso primeiro conflito, gente, foi esse: talher para cima ou talher para baixo. E por que eu quero falar? Porque o jeito que ele falou comigo, olha, aí vocês vão entender por que existem os conflitos. Deixa eu te ensinar. Gente, essa frase me irritava tanto, porque eu, colérica, eu, orgulhosa, eu, soberba, né? Toda pecadora, naquele sentido de que eu sei fazer essas coisas. Como assim? Quem você pensa que é para me ensinar, né? Uma falta de humildade. E aí eu me irritei muito. Então ele falou assim: deixa eu te ensinar. É assim que faz, Ruth, você está errado. Então, isso é uma comunicação violenta. Ele deveria ter feito, Ruth, eu sinto que você está colocando o garfo, tudo isso pode te apresentar risco. Você não acha que seria melhor a gente colocar o garfo, a faca para baixo? Tudo? Mas a gente não sabia nada disso de comunicação não violenta. Eu fui aprender isso agora, né? Ano passado, 2025, com 11 anos de casada, né? Então eu falo, quanto mais a gente puder ensinar isso aqui antes para casais, melhor. Então, assim,
Como que a gente vai lidar com os conflitos que surgem no nosso dia a dia naturalmente, com as desavenças, com os problemas, para que o problema realmente não gere um problema, uma grande desavença, uma discórdia entre o casal, uma divisão. Primeiro, a gente tem que saber o quê? Que o julgamento é um grande vício. A gente não pode rotular o outro. A gente precisa o quê? Descrever comportamento. A gente não rotula. Você é um irresponsável. Não. Você é um irresponsável porque você se atrasou para levar as meninas no bar. Não. Amor, você se atrasou para levar as meninas no balé, o que que aconteceu? Então, assim, descreva a conduta, o comportamento. Não bata o martelo julgando. Comparações, gente, medir pessoas por régua, por uma régua que nunca foi combinada, é péssimo. Quando você fala assim, porque o marido da fulana faz. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso com seu esposo. Às vezes ele faz com você. Não faça, porque a comparação ela não é para te ativar a ser bom como o outro, ela é para te diminuir. É para falar assim, nossa, o fulano é melhor que você. É assim que a pessoa vai receber. Então, isso faça. Não faça isso com seus filhos, viu? Ai, fulaninho faz tarefas, sem reclamar. Nossa, o fulaninho come brócolis e você não come. Você está querendo dizer o quê para o seu filho? Que ele é ruim, que ele é insuficiente, que o outro que é bom, porque come brócolis. Às vezes ele está recebendo essa mensagem assim, e você está ali, ó, ferindo o quê? A autoestima dessa criança sem saber, e tá tudo certo, já cometi esse erro, né? Então, assim, a partir de agora, a partir do momento que a gente toma consciência que a comparação, ela destrói, ao invés de construir, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A culpa, transferir a responsabilidade dos próprios sentimentos. Por exemplo, eu tenho um filho, gente, ele é muito nervoso, é o Benjamin, ele é muito irritado. E aí eu faço uma coisa assim, aí eu falo assim, mãe, eu estou muito nervosa. Você está me irritando. E eu falo, não, meu filho, não é a mamãe que está te irritando. É você que está se permitindo irritar. Porque, na verdade, é isso. Quando a gente quer jogar a culpa para o outro daquilo que a gente sente, a gente está errado. Por quê? Porque aquilo que a gente sente, a gente pode aprender a ter domínio daquilo. Então, se eu sinto extrema raiva, é porque eu estou me permitindo irritar diante daqueles acontecimentos. Então, ele é uma criança, lógico que ele vai sentir, lógico que ele vai falar, mas eu já o estou educando a ter autorresponsabilidade com seus sentimentos. Né? Então, a gente tem vários sentimentos aí que a gente joga a culpa no outro. A gente vai dizer, meu filho, você está acabando, minha paciência está acabando, você está me irritando. Não, eu estou me irritando, eu estou impaciente. Se eu estou saindo, né, do gargalo, eu preciso me retirar, vou lá no banheiro, respiro um pouco, dou uma saidinha, falo para meu marido, amor, esses dias eu mandei mensagem por causa assim, amorzão, você já está voltando? Ele, por quê? Porque eu preciso sair para respirar. Entendeu na hora. Eu não falei assim, você precisa chegar logo, me ajudar com os meninos e tudo. Partilhei o quê? Meu sempre preciso sair para respirar. Tá difícil hoje aqui, que com os 3, semana de prova. E ele veio logo aqui, porque ele sabe o que é isso, né? O que é se sentir assim, no estupim para explodir, ele sabe. Então, assim, a gente não pode jogar a culpa no outro por aquilo que a gente sente, porque a gente precisa aprender a dominar esses sentimentos. E exigir do outro é um outro vício que destrói relacionamentos. Então, quando a gente for falar algo para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os colegas de trabalho, a gente tem que se vigiar com rótulos, julgamentos, bater o martelo, você é isso, com comparações, medir pessoas pela régua dos outros, culpar as pessoas pelo que você sente, pelo que você está passando e exigir algo da pessoa. Por quê? Porque você tem que conduzir a conversa de tal modo que aquela pessoa enxergue, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso pela minha esposa. Então, na comunicação não violenta, a gente consegue acabar extraindo o melhor das pessoas se a gente não cai nesses 4 vícios. Então, o julgamento, gente, primeira coisa que a gente tem que fazer, trocar o rótulo por observações. Por quê? O julgamento, ele fecha o coração. A observação, ela abre para o diálogo. Quando a gente rotula alguém, como eu falei ali para vocês, você é irresponsável, você é muito bagunceiro, a gente
fecha o coração daquela pessoa, ela fica chateada conosco. Agora, quando a gente fala de tal modo que a gente abre ao diálogo, a gente melhora a relação. Então, nessas situações, né? Você é irresponsável, você nunca me ajuda. Como que a gente pode fazer? Ó? Percebi que o combinado não aconteceu. Sua filha não fez as tarefas de casa. Chegou ali o carinho da agenda. Você é responsável. Você não faz a sua obrigação. Minha filha, eu percebi que você não cumpriu o combinado aqui de fazer a tarefa. O que que aconteceu? Ela vai te contar. Ela vai dialogar. Ela vai pensar que, nossa, realmente eu não fiz. Minha mãe não está gritando exaltada comigo. Eu preciso melhorar. Então, a conversa muda. Ó, estou me sentindo sobrecarregada e preciso da sua ajuda, preciso da sua parceria. Quando a mulher chega em casa, aquela bagunça, ao invés de ela falar assim para o marido, para os filhos, às vezes ela, uma médica foi lá, fez um plantão, voltou do plantão, chega lá, a casa só aquele bagaço, né? Tudo. E aí ela chega brava e fala: não é possível, eu trabalhando, vocês fizeram essa bagunça aqui, eu chego desse jeito, vocês são bagunceiros, não têm responsabilidade. Fecha a porta. Você vai falar assim: gente, eu estou tão cansada, eu trabalhei tanto e eu percebi aqui que a casa está bagunçada. E eu estou muito sobrecarregada. E eu estou me sentindo assim, mais sobrecarregada ainda com a casa. Será que vocês não podem me ajudar? Podem ser mais parceiros da mamãe? Fala para o seu esposo, amor, eu estou muito cansada e tudo. Eu gostaria de ser mais parceira aqui em casa. Quando você está fora, eu estou cuidando aqui das coisas. Será que você pode me ajudar também? Isso muda tudo, gente. O problema, eu lembro isso, o Carlos que me ensinou, porque eu era uma língua afiada como uma espada quando a gente namorava. E ele me falou isso: Ruth, o problema não é o que você fala, o problema é como você fala. E é exatamente isso na comunicação não violenta. Quando a gente muda o como falar, a gente consegue transformar as nossas relações, a gente consegue extrair o melhor das pessoas, a gente consegue ter uma conversa profunda, de coisas sérias, sem ninguém sair dali machucado ou ferido. Então, troque os seus julgamentos, os seus rótulos, por observações e partilhe dos seus sentimentos diante daquelas situações. Comparações geram feridas. Quantas mulheres, não só mulheres, e adultos, eu vejo muitos adultos tentando provar o valor dos seus pais. Muita gente que conquista algo fala: ó, pai, que eu consegui aqui tudo, como aquela criança que faz um desenho e quer que o papai, ó, papai, o desenho que eu fiz e quer receber. Nossa, que lindo, filho. Você é adulto, adulta, ainda querendo receber uma validação dos seus pais. Talvez porque na infância você foi muito comparada. Você foi comparada com irmãos, você foi comparada com amigos, com primos, com colegas de escola, e como eu falei, as comparações, elas não motivam, na maioria dos casos. Elas humilham. Elas comunicam a mensagem muito ruim, que é o quê? Você não é suficiente. Olha ali, a fulana faz. Você não faz. Olha ali, o fulaninho consegue. Você não consegue. E o pai acha que está motivando o filho, e muitas vezes ele está sendo totalmente afetado na autoestima dele. Ele vai se sentir insuficiente, ele vai se sentir invalidado, ele vai se sentir um bosta, né? Como no exemplo que eu dei. Então, assim, frases como: nossa, mas seu irmão consegue, vai lá e faz. Gente, eu preciso me vigiar. Eu falo essa assim: então vai lá e pega aquilo, o Benjamin já pega, por que que você não pega? Eu falo desse jeito, né? Então, assim, a gente precisa se vigiar, observar isso o tempo todo. A fulana é mais organizada. Olha aqui o estojo, né? Eu falo para os meninos, eu pego os estojos dos meus meninos, o meu caçula, gente, o estojo dele é impecável. Do mesmo jeito que vai, volta todas as borrachas. O meu mais velho é uma borracha ou duas por semana. Some, gente, o tal do sanguíneo é uma benção das nossas. Então, some tudo. O estojo dele é de encaixar os lápis, assim, para ficar um por um, porque a professora pediu para ficar mais organizado. Volta tudo desencaixado, não encaixa nada. Às vezes a borracha lá de escrever volta dentro da mochila jogada, que é com pressa. Então, assim, a gente fica doida, mas a gente não pode ficar comparando. Por quê? Porque é uma criança de um temperamento totalmente diferente do outro. Não tem como eu comparar coisas diferentes. Eu falo assim: nossa, essa água
e esse refrigerante? Como que eu comparo coisas diferentes? Não tem jeito. São duas crianças? São, Ruth, mas de temperamentos totalmente diferentes, de idades diferentes, viveram momentos diferentes, afetados por colegas de escola diferentes. Então, comparar, gente, é a pior estratégia. Não compare os seus filhos, tá? Falar que na minha época era diferente, mas claro que na minha época eu fazia isso, eu já vi demais. Até hoje meu pai fala isso, né? Os avós, né? Falam, não, porque na minha época eu ia vir na esquina sozinho e comprava com tantos anos de idade, né? E vocês estão aí protegendo os meninos. Então assim, essas frases, elas invalidam, né? Olha o que a filha da vizinha fez, você não faz. Então, comparação não motiva, na maioria dos casos. Salvo se for uma criança colérica. Por quê? Porque ela é muito competitiva. Quando você compara, ela fala, vai ver, você melhor que aquele fulano. E ela quer ser. Mas ainda assim você está afetando a autoestima dessa criança. Agora, no mais, nos outros temperamentos, a frase que a criança recebe é: você está falando, ó, fulano faz aquilo. Para você, você só está falando isso. Para a criança, você está falando: meu pai está falando que eu não consigo, que só o outro consegue, que eu sou insuficiente. Então, hoje, eu falo assim, que talvez, né, Deus queira o quê? Não só transformar o nosso jeito de ser com a nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos familiares, amigos, colegas, todas as pessoas que convivem conosco, mas queira nos curar também de feridas antigas. À medida que eu for falando aqui, você for lembrando, você que está com seu caderninho aí, nosso caderno das mães que oram e educam, vá anotando. Porque às vezes vem na sua mente, nossa, minha mãe falava isso demais para mim. Por quê? Porque é algo que você tem que trabalhar. Porque é algo que te afeta. A gente acha que não afeta, mas tudo que está ali, ó, guardado no nosso inconsciente, no nosso coração, às vezes acontece uma situação semelhante e a gente age por instinto. Por quê? Porque a gente está com ressentimento. A gente sente novamente aquilo que a gente sentiu em um dado momento da vida, sem conseguir racionalizar. É por instinto. Então, Deus, eu tenho certeza que Ele quer nos curar para que nós sejamos melhores, para que nós tenhamos uma fala mais leve com os nossos filhos, com os nossos maridos, com nós mesmas. Quantas de nós, né, temos conflitos internos, conversas, autocondenações, fica falando, nossa, mas eu não dou conta de nada, eu não faço isso, mas eu sou lenta, eu não faço isso, a fulana faz, fica se comparando, você às vezes faz isso com você mesma, você se invalidando, você se diminuindo, você dizendo para si mesmo que não é suficiente, e nós somos suficientes. Eu falo que nós somos incríveis a partir do momento que a gente começa a se organizar e usar os nossos dons naquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, mas de forma consciente, né? Eu falo acordar hoje, falar, hoje eu vou ser uma mãe incrível, eu vou arrasar, hoje eu vou ser a melhor médica que meus pacientes vão ter algum passar pela vida deles. Quando você se cura, se transforma, ressignifica seus traumas e toma consciência do seu papel como ser humano, aonde você vive, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, você transforma as vidas por onde você passa. Então, assim, cada pessoa é única, tem seu próprio tempo, tem seu próprio caminho, por isso não cabe comparações. Nem de você fazer com seus filhos, de você fazer com seu esposo, quanto você fazer consigo mesma. Nossa, a fulana consegue trabalhar e ficar com os meninos e tudo, e eu não dou conta. Não, cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma linha de aprendizado, cada uma tem um temperamento. Então, nós somos únicas, a gente tem o quê? Que se conhecer, conhecer as nossas potências, os nossos dons, aquilo que a gente pode aproveitar. Eu falo para as meninas assim, eu falo, eu amo falar, eu amo me comunicar. Me pede assim, Ruth, você dá uma palestra tal dia, eu falei, na hora, dou. Agora não me pede, Ruth, vamos organizar um jantar, um evento. Gente, eu não dou conta. Nisso eu sou péssima, assim, de organizar, pega o orçamento daqui. Não é meu dom, entendeu? Então, assim, a sociedade se completa, todos nós somos incríveis. A gente precisa parar de se comparar, olhar para os nossos dons, porque todas nós temos talentos, viu? E se você não acha algum talento em você, é porque você ainda não se observou. Todas nós temos talentos, e a gente tem que fazer esse talento o quê? Florescer. Fazer o quê? Dar fruto na vida das pessoas que nos cercam. Então, acabe com comparações na sua fala para os seus filhos, para o seu cônjuge, para as pessoas que te cercam e principalmente consigo mesmo, tá? Porque as comparações, elas geram feridas, elas não nos levam a crescer. Outro vício,
culpa e exigência. Ao invés de culpar o outro e exigir do outro, eu vou assumir responsabilidade. Aquilo que eu falei para o meu filho, que eu fico martelando. Eu fico fazendo... Tem frases na nossa casa que elas têm que ser como um mantra, assim, como algo que toda vez que ele fizer uma coisa, você fala aquilo. Por quê? Porque aquilo vai se tornar uma semente, aquilo ali vai dar fruto. Eu lembro que meu pai falava para mim quando a gente reclamava: a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. A gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito, a gente faz o que é certo. Então, nessa eu pego demais com os meus filhos. Olha, não, mas tem que fazer isso. Meu filho, tem. A gente não faz só o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Porque quando ele chegar na vida adulta, o inconsciente dele, quando chegar uma situação que ele vier murmurar, a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Quando eles brigam, eu falo, irmão, não briga. Irmão protege um ao outro, irmão cuida um do outro. Porque na vida adulta, irmão não briga, irmão protege, irmão cuida um do outro. Então, você tem que ter, de acordo com a sua cultura, o que você quer ver os seus filhos crescer, frases como remas, assim, na sua vida, que aconteceu o fato, você fala aquela frase. Aconteceu o fato, você fala aquela frase. Por quê? Porque isso vai ficar enraizado nessa criança e ela vai ser mais forte diante das dificuldades da vida. Então, se você ainda não tem isso, tenha. Comece a fazer o quê? Porque isso vira hábito, e o poder do hábito é automático. Eu faço um exercício com os meus meninos, todos os dias antes de dormir, que eu vou fazendo dormir, eu pergunto uma coisa pela qual eles são gratos. Por quê? Para ensiná-los a ser gratos pela vida. Porque tem muito adulto que acha que está tudo ruim, mas tem tanta coisa boa na vida dele. Então, falando, pelo que você é grato hoje? Ah, mas não sei, hoje não sei por que eu sou grato, mas não teve. Como não, meu filho? Olha onde você está dormindo. Você está na cama, quantas pessoas estão lá fora? Sem ter onde dormir. Nossa, a gente tem coisa demais para ser grato. Aí eles começam. Nossa, mas sou grato pela minha família, que eu tenho meu pai e minha mãe, que eu tenho a minha cama. O livro de Poliana ajudou muita gente com isso. Quem não leu Poliana com os filhos, lê, que é o jogo do contente. Então, isso cria o quê? Cria uma inteligência emocional para estar bem diante dos problemas. Por quê? Porque aquele problema não é tudo na sua vida. Você tem um problema, mas você tem tantas coisas boas ao redor. Então, ensina seus filhos, desde pequenos, a enxergar o que é bom, a olhar para o que é bom e fazer crescer aquilo que é bom no olhar dele. Nossa, que maravilhoso, eu tenho uma cama. Nossa, eu tenho uma casa para dormir, eu não durmo ao relento. Isso é muito bom, para que não se torne um adulto fraco que, às vezes, diante de um problema que tenha de trabalho, fica desempregado, passa por um problema financeiro e acha que aquilo vai dominar a vida dele. Não, tem muita coisa boa. Isso aqui está difícil, isso aqui está duro, mas eu tenho muita coisa boa e eu vou conseguir vencer. Então, use gatilhos com seus filhos, né? Cria ali, pega o seu caderninho, já coloque frases assim que você vai começar a inserir na vida deles. E fazer entender o quê? Tanto eles como nós. Que o outro, ele pode ser até um gatilho para a gente perder a paciência, para a gente se irritar, para a gente esbravejar, mas o sentimento é meu. Eu que senti aquilo, o sentimento é nosso. Então, quando a gente aprende a identificar as nossas necessidades, a gente para de colocar o peso do nosso estado emocional no outro. Então, quando a gente fala, você me faz perder a paciência, na verdade, você está o quê? Exausta. Você está cansada. Você está sobrecarregada. Então, assim, eu estou muito cansado. Eu preciso de ajuda agora. Eu falo para os meninos isso. Às vezes, gente, a mamãe está no limite. Agora ela está no limite. Ela está muito cansada. Eu estou muito nervosa com as atitudes aqui. Eu estou ficando muito nervosa. Eu preciso que vocês me ajudem agora. Eu preciso que vocês se acalmem para eu me acalmar. Então, assim, a partilha de sentimento é muito legal, porque aí os seus filhos começam a partilhar sentimentos com vocês também. Então, fala assim, por sua causa que eu estou assim. Não, eu me sinto assim quando você faz isso. Eu me sinto. Não quer dizer que é você que está fazendo, eu me sinto. Eu me lembro de uma época quando a gente teve os três, né? O Theo, Benjamin e Mateus, a diferença do Theo para o Mateus, que é o terceiro, são 3 anos e 5 meses. Então, foi quase um filho por ano. E a gente estava muito sobrecarregado, exausto, pandemia. Mateus nasceu em 2021. Então, em 2021 eu tinha um recém-nascido, eu tinha um filho de 1 ano e 9 meses, e eu tinha um de 3 anos e 5 meses. E era muito difícil. E às vezes o Carlos ficava nervoso, porque os meninos não têm controle, né? Ele e o meu marido é muito certinho, muito metódico, as coisas.
Os brinquedos dele, quando era criança, ele limpava de escovinha, era tudo bonitinho, guardadinho. Meus meninos, meu filho, regaça os brinquedos, brinca para brincar mesmo, e se quebra, não cuida, tudo é meio no meu estilo. E aí eu não exijo muito disso, porque eu nunca tive isso, né? Meu brinquedo é para eu brincar mesmo, até ele acabar. E aí ele ficava irritado com os meninos, não é possível. Esses meninos têm um brinquedo inteiro. E brigava com esses meninos e tudo, e gritava, e eu falava assim, gente, falei, Carlos, quando você grita, eu dou batedeira, eu dou ansiedade. Por quê? Porque eu me sinto agredida com o seu grito. Não é que você grita, porque é normal, eu também grito com os meus filhos. Mas quando é muito, né? Igual a gente estava só dentro de casa, com 3 meninos, de apartamento e tudo, eu estou me sentindo agredida. Tem hora que eu sinto sem ar. E aí, o que aconteceu? Ele foi mudando, ele foi observando essas condutas dele. Então, assim, quando você partilha o seu sentimento, deixa eu só silenciar aqui, é diferente a reação da pessoa que está com você. Ela toma uma consciência maior. Então, assim, eu me sinto assim quando você age desse jeito. Não quer dizer que é o certo que eu sinto, mas é o que eu sinto. Isso gera gatilhos em mim. Tem coisas, gente, que geram gatilhos na gente. Só para vocês entenderem, assim, eu estudo demais sobre o inconsciente, porque eu vejo que a gente é muito dominado pelo inconsciente. Quando eu tinha meus 16 para 17 anos, eu perdi uma amiga do time de vôlei da escola. Ela foi pendurar uma roupa no varal, e esse varal estava encostando num fio desencapado do quintal da casa, acho que era da tia dela, onde ela morava, e ela tomou um choque. Já caiu em coma ali, ficou uns 2 dias ou 3 dias em coma e faleceu com 17 anos, Marcelinha. E eu fui para o velório da mãe dela, e a mãe dela gritava tanto, tanto, que quando eu voltei, e às vezes eu ouvi um grito de um prédio vizinho, na hora eu já ficava aflita, porque eu lembrava daqueles gritos aflitos daquela mãe. Então, muitas vezes, alguns sentimentos nossos que a gente sente em casa, em conflitos com o marido, em situações com os filhos, eu volto a falar daquilo, são em decorrência de gatilhos que a gente tem por situações passadas. Então, quando você partilha isso com o seu esposo, com os filhos, às vezes não vai dar para você partilhar de uma forma profunda, mas um problema que você tem com o seu esposo. Por exemplo, mulher que o pai traía a mãe. Geralmente, a mulher que o pai traía muito a mãe, ela é uma mulher mais insegura, porque ela viveu num lar inseguro. Então, o marido, às vezes, sai de casa para a confraternização do trabalho. Ele não dá notícia. Ela fica aflita em casa. Quando ele chega, ela quebra o pau com ele, aquilo gera uma briga. Agora, quando ele chega, no outro dia, você fala assim, amor, quando você sai e não me dá sinal, eu me sinto tão mal, eu me sinto tão insegura. Não quer dizer que você vai fazer o que o meu pai fez com a minha mãe, tudo, mas é como se eu sentisse assim, aquela dor, assim, aquela insegurança, aquela aflição que a minha mãe sentia. Então, eu queria que você me mandasse mensagem, que você me avisasse. É diferente. Quando a gente partilha o que eu sinto, não é sobre a conduta do outro, é sobre o que eu sinto diante daquela conduta. Então, aquilo que eu falei, eu olho para o fato como um observador, o fato. É uma fotografia, o fato, e eu falo só o que eu estou vendo no fato, sem nada a ver. Depois, eu partilho o que eu sinto e eu peço algo possível diante daquela situação. Então, quando a gente aprende a identificar o que é as nossas necessidades, a gente para de colocar o peso sobre o outro, o estado emocional sobre o outro, a gente assume o que a gente está sentindo e a gente compartilha aquilo. Então, a gente deixa de culpar, a gente deixa de exigir, a gente assume o que a gente sente e a gente pede, entendeu? Então, assim, você me faz perder a paciência. Ao invés de falar isso com os filhos, com o filho, eu falo, meu filho, eu estou muito sobrecarregada. Eu estou com o trabalho, eu tenho que cuidar da casa, eu estou me sentindo muito cansada e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, senão eu posso, assim, sucumbir, né? Então, partilhar isso quando tem um filho adolescente. Quando tem um filho adolescente, né? Quando é criança, você fala assim, mamãe está muito irritada, gente, mamãe está muito... Tô no limite aqui, ó, eu não quero gritar com ninguém, eu não quero. Eu falo assim, mas eu preciso da ajuda de vocês, vocês podem me ajudar? Aí é diferente. Então, por causa de vocês, estou assim, não, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu estou sentindo isso. Então, essa mudança, gente, de postura, ela transforma os relacionamentos. Por quê? Porque ela retira a sua posição de vítima
Eu tô sentindo isso por causa disso e disso que você está fazendo. Eu tô sentindo isso. Não, eu não sou vítima, tá? Eu sou protagonista da minha história. Então, eu saio da postura de vítima, eu trago os meus sentimentos à tona e eu transformo os meus relacionamentos. Por quê? Porque eu me coloco como um agente da minha própria história. Eu me coloco o quê? Como um protagonista. A gente não pode ser coadjuvante nas nossas vidas, muito menos figurante. Tem gente que vê a vida acontecer, deixa a vida levar. Não, nós assumimos a rédea das situações, dos nossos relacionamentos, do que está acontecendo no nosso lar. E peraí, o que eu posso fazer para transformar isso? Então, não culpe o outro, não exija do outro. Assuma o que você está sentindo, compartilhe os seus sentimentos e faça um pedido claro e possível, tá? É, os 4 passos, né, que a gente vou retomar aqui que eu falei no comecinho. O primeiro, eu vou ver o quê? O que aconteceu. Depois, como eu me sinto em relação àquilo que aconteceu. O que eu preciso para melhorar essa situação? E aí, o que eu peço? Então, eu falo assim, é simples, transformador, mas você precisa estar consciente para fazer, porque quando você vê, você já fez. Então é o quê? É exercer, igual ir para academia. O corpo não vai sozinho, não vai lá malhar sozinho, você não vai emagrecer só porque quer. Ai, Vitor, eu quero demais aplicar a comunicação não violenta. Só querendo vai fazer você aplicar. É exercício, é você acordar de manhã, pegar o seu caderninho aí, quem está conosco desde o começo, que a gente fez as metas, né, semanais de vida aí, e colocar, hoje eu vou aplicar a comunicação não violenta com a minha filha. Por quê? Porque você já dá um start na sua cabeça, você vai já ficar vigilante para aquilo. Então eu ponho fato, aconteceu um fato, como eu me senti diante daquele fato, do que eu preciso para mudar aquela situação, meu sentimento, para melhorar aquele problema, e o que eu vou pedir para aquela pessoa. Então, assim, quando eu vejo, cheguei em casa, a Isa médica, chegou em casa, o marido, aquelas vasilhas, tudo, aquela bagunça e tudo. Não vou soltar os cachorros, eu vou fazer assim. Quando eu vejo a pia cheia de vasilhas e eu chego do plantão assim, esgotada, eu me sinto desvalorizada. Eu me sinto sobrecarregada, porque eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua parceria. Será que você pode deixar a pia um pouco mais organizada da próxima vez? Você não está exigindo, você não está mandando, você está pedindo. Então, primeiro você descreve o fato. Eu vi a pia ali, lotada. Eu me senti descuidada, senti que eu estou lá ralando, trabalhando, chega aqui e ninguém me ajuda, né? Na verdade é essa, mas você vai falar assim, me senti sobrecarregada, isso tem que ser leve. E eu preciso da sua ajuda. O que eu preciso? Preciso da ajuda da família. Hoje, as mulheres, gente, como elas foram para o mercado de trabalho, elas são sobrecarregadas, porque elas têm que cuidar dos filhos, da casa, da escola dos filhos, saber se eles estão aprendendo na matéria, estudar para a prova e tudo. Tem um monte de demanda. Então, naturalmente, a gente se sente sobrecarregada. Só que como a mulher se comporta, ela grita, ela fica brava em casa, ela exagera com o marido, exagera com os filhos. E não é assim, ela precisa compartilhar isso, pôs para fora. Né? Se os filhos forem maiores, pode falar, partilhar. Se for menor, você vai falar daquela forma mais leve que eu disse para vocês. E focar nesses 4 pontos. O que aconteceu? Como me sinto? Do que preciso? E aí eu peço. Então, o que aconteceu? A pia está cheia. Como eu me sinto? Eu me sinto sobrecarregada. Porque eu estava no plantão 24 horas, 12, sei lá, e eu estou muito cansada. Me senti desvalorizada. Então, eu preciso do quê? Eu preciso da ajuda. Preciso da ajuda da família ali para ajudar a manter o lar em ordem. E aí, como que eu peço? Será que da próxima vez vocês conseguem me ajudar a deixar minha casa um pouco mais organizada? Ok, você vai ver que é diferente do que você chegar lá. Nossa, gente, que bagunça é essa? Pelo amor de Deus, vocês são bagunceiros demais, não sei o quê. É diferente, tá? Então, a gente colhe frutos dessa comunicação. Observar sem julgar. Outros exemplos. Você é desorganizado, você é irresponsável, você não se importa como? Amor, eu vi muita roupa ali no chão, eu tô pondo para lavar, você quer trazer quais roupas você quer que lava? Eu faço desse jeito com meu marido, porque ele deixa a roupa para todo lado, meu Deus do céu. E aí eu falo, mas não, vou pôr as pretas agora para lavar, você quer trazer? Traz. Na verdade, eu tô falando, cata lá suas roupas e traz aqui, porque eu vou pôr lavar agora. Mas não.
Eu vi que tá cheio de roupa lá no quarto, você pode separar quais você quer que lava? Maravilhoso, vem e traz. Você é o irresponsável, né? Ó, a gente não cumpriu o prazo, a gente não cumpriu o horário, é diferente. Você não se importa comigo. Para o quê? Você chegou 2 horas depois do combinado. Então, assim, é diferente quando a gente observa o fato sem julgamento, sem rotular a pessoa. Nomear os sentimentos. Nós não fomos ensinados a partilhar sentimento. Na verdade, a gente foi ensinado a engolir sentimento. Muita gente, né, cresceu ouvindo aquela frase, engole o choro. Quem nunca ouviu, né? Engole o choro. Para de frescura. Você é fresca demais. Ah, menina, né? Então, assim, a gente aprendeu a engolir sentimentos. E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo, porque a gente nem se permitia sentir. Mas hoje a gente precisa o quê? Identificar e expressar os nossos sentimentos, porque esse é um ato de coragem e de autoconhecimento. Então, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou ansiosa, eu estou cansada, eu estou frustrada, eu estou insegura. Então, aconteceu isso e eu me senti. Não é você fez. Aconteceu isso e eu me senti assim. Porque eu preciso disso. Você pode fazer isso? Então, lembra dos 4 passos. Observar, partilhar sentimento, ver do que você realmente precisa e pedir. Identificar as necessidades. A maioria das brigas, gente, não é sobre louça, não é sobre a bagunça da casa, não é sobre a desorganização, é sobre o quê? Sentir-se sozinha, sentir-se sobrecarregada. Então, a gente acusa o outro de algo quando, na verdade, a gente só queria que ele fosse mais parceiro. Né? Então, por trás de toda dor, existe uma necessidade não atendida. Quando a gente acusa alguém de algo, o problema não é o fato em si, o problema é aquilo que a gente necessita. E não foi, como que eu posso dizer? A pessoa não é, atendeu a nossa expectativa. Então, quando a gente aprende a identificar essa necessidade e a gente deixa claro para o outro isso, porque às vezes a gente, mulher, acaba querendo que o marido adivinha o que ela quer, e não, a gente começa a partilhar, a reagir de forma diferente, começa a se comunicar de forma diferente. O conflito, muitas vezes, é apenas um sintoma de algo muito mais profundo. Então, muitas mulheres, elas não sei o porquê, por acolhimento. Ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir recebida, ela quer se sentir amada, sem julgamento. Às vezes a mulher faz tudo em casa, cozinha, lava, passa e tudo. Um dia que a camisa do marido não está passada, ele reclama. E aí você pode ter uma conversa com ele com comunicação não violenta. Ao invés de falar, eu faço tudo nessa casa e você não enxerga. Não. Você pode falar assim, olha, eu sempre passo, agora nesse momento eu estou me sentindo desvalorizada, porque ontem você jantou, comeu, tudo, eu faço tudo por você. Então, nesse momento, eu estou me sentindo. Será que você pode ser mais leve ou me ajudar um pouco com a casa, para não ficar tão difícil para mim? Tudo. Acolhimento, muitas vezes é isso que a gente quer. Muitas vezes a gente quer descanso, né? Eu vi ontem na internet uma mãe que pediu de aniversário ficar 3 dias fora de casa sem o marido e sem os filhos. E ela foi condenada por muitas pessoas, porque ela queria descansar, gente, era só isso. Então, muitas vezes a gente só precisa de um tempo, né? Como eu falei para vocês, um dia eu mandei para meu marido assim, você está chegando já? Era umas 5h50. Por quê? Porque eu preciso dar uma voltinha, eu preciso sair, dar uma respirada. E ele, na hora, entende. Por quê? Porque o meu marido é daqueles que já ficou muito com os nossos filhos. Quando eles nasceram, a gente se revezava em meio período. Até eles entrarem na escola, ele ficava meio período com os meninos bebês. E eu meio período trabalhando, para eu continuar trabalhando. Então, ele sabe do que é a atenção de todas as necessidades de estar com um filho pequeno. Então, descanso, às vezes a gente precisa. Às vezes a gente só quer o quê? Parceria. A gente quer sentir que não está carregando tudo sozinha. Às vezes a gente quer ser ouvida, a gente quer respeito, a gente quer um tempo de qualidade com o marido. Às vezes o marido está trabalhando demais e você fala para ele, nossa, você só trabalha, você só fica no trabalho, quando na verdade você queria dizer o quê? Nossa, nós sentimos sua falta aqui em casa. Você faz falta. Eu acredito que o nosso jantar seria muito mais feliz se você estivesse aqui conosco. É diferente, gente, porque na verdade, uma mulher que reclama do marido sempre está chegando tarde, o que ela quer é o quê? Que ele esteja presente.
Então, por que que ela briga com ele falando que ele é ausente, se na verdade o que ela quer é o quê? Esteja presente conosco, fique mais conosco, a nossa família te ama, a nossa família te quer perto, os meninos sentem a sua falta. E é isso, é partilhar sentimentos, identificar suas reais necessidades ao invés de acusar o outro. E fazer pedidos claros. Mulher, gente, é um trem custoso, é o tal do passivo agressivo, né? Ela quer pedir um trem e às vezes ela vai dando indireta, ao invés de falar logo aquilo que ela quer com clareza. Então não adianta, quanto mais a gente ficar esperando que os nossos maridos adivinhem o que a gente quer, que os nossos filhos adivinhem o que a gente quer, maior vai ser a nossa frustração. Então a gente precisa aprender a ter o quê? Pedidos claros, concretos, realizáveis, né? Possíveis para o quê? Para melhorar os nossos relacionamentos. E pedir, gente, não é fraqueza, é maturidade emocional. Eu aprendi isso a duras penas, viu? Quando uma amiga me disse assim, Ruth, eu achava que eu era muito forte porque eu resolvia tudo sozinha e tinha que fazer tudo sozinha e me virar em um dia ela falou assim, Ruth, fortes são aqueles que assumem as suas fragilidades. E isso me transformou porque eu vi que realmente é. Fingir que está tudo bem é muito fácil. Partilhar com alguém que você precisa de ajuda, isso sim é força. Então, quando a gente fala em fazer pedidos claros, o que que muitas vezes a gente faz? Insinuações que frustram o outro. Você não percebe as coisas. Se você me amasse, você saberia. Sempre tenho que pedir tudo. Na verdade, quando você fala assim, nossa, eu que tenho que fazer tudo nessa casa, você está querendo dizer o quê? Me ajuda. Eu estou sobrecarregado. Olha como é mais leve o seu marido ouvir isso do que ouvir eu que faço tudo nessa casa. Então, insinuações, elas frustram. Pedidos conectam. Partilha de sentimento conectam. Então, hoje eu estou muito cansada. Você não percebe que eu estou cansada? Não. Você poderia colocar as crianças para dormir hoje? Porque eu estou muito cansada. Ó, hoje eu preciso de 20 minutos aí. O marido chega do trabalho e fala assim, amor, eu estou no limite. Você fica 20 minutinhos aí com os meus só para eu ir lá para o quarto e assim, eu respirar? Acontece, isso é bom, tá? Podemos conversar sobre isso depois do jantar, ter um assunto mais leve ali quando tá as crianças, fazer pedir, porque às vezes ele quer conversar coisas que não cabem ali. Então, assim, não é fácil, não vamos falar disso agora, a hora que os meninos. Não, podemos falar sobre isso depois do jantar, depois que você. Então, assim, a gente pode conversar de uma forma mais leve, mas a gente só vai conseguir, gente, se a gente se vigiar. Então, a comunicação não violenta no casamento, a gente precisa o quê? De ter conexão. Como que a gente tem conexão? Quando a gente põe para fora o que a gente sente, quando o cônjuge acolhe o que a gente sente, ao invés de correção. Antes de mudar o outro, eu preciso aprender o quê? A me aproximar dele com empatia, com intenção de construir e não de vencer. Muitos casais ficam em dilemas, como que eu contei no começo sobre a louça, né? Meu primeiro conflito com o Carlos sobre a louça, se o talher ficava para cima ou para baixo. Naquele momento, eu queria vencer, provar que eu estava certa de colocar o talher para cima para a pontinha não ficar molhada. E ele queria vencer, provar que para baixo era o certo, para não ter risco de alguém se cortar. Até o momento, né? Isso não durou muito tempo, que eu, em oração, Deus me disse assim, Ruth, pensa, o que é mais importante? É o talher ficar bonitinho, sem manchinha, ou é você não se ferir? Realmente, é melhor eu não me ferir. Porque, Carlos, realmente, é melhor não se ferir, né? Dos dois aqui. Então, acabei com meu orgulho e comecei a colocar os talheres para baixo. E até hoje põe para baixo, né? São 12 anos de casado. Há 11 anos eu ponho os talheres para baixo no escorredor. Então, no casamento, gente, quando a gente entra num embate, num conflito, numa discórdia, não é sobre quem vai vencer. É sobre o quê? Construir uma solução. Uma solução para os dois. E a gente tem que tirar muito daquilo assim, mas na minha casa era assim. A minha mãe, quer ver uma mulher dar um ataque de fúria, o marido fala assim, porque a minha mãe fazia assim, você quer dar ataque de fúria ali com o marido, você vira o dragão. E não é sobre isso. Vem o cônjuge, vem você, com culturas diferentes, vocês têm que construir o quê? A cultura de vocês. O que vocês vão construir juntos? Então, não é sobre um vencer. Vai ser do jeito dele? Vai ser do meu jeito? Não. Vamos ver qual será o nosso jeito. Então, criticar menos, se conectar mais. Quando o cônjuge se sente julgado,
principalmente homens, ele não se abre, ele se afasta. Então, assim, a comunicação não violenta, ela nos convida a substituir a crítica pela conexão e pela curiosidade. Por exemplo, o que está acontecendo com ele? Do que ele precisa? Meu marido está bravo. Fala assim, não, você está tão nervoso hoje. Ao invés de falar isso, falar aqui, do jeito que você chama o seu marido, eu chamo o meu de Morzana. Pois não, você está precisando de alguma coisa hoje? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Porque eu estou sentindo que você está mais tenso. Eu estou sentindo. Não é você que está nervoso, entendeu? Por quê, gente? Porque na nossa vida a gente não tem domínio sobre o outro. A gente não pode julgar que o que a gente acha do outro é o certo, porque só o outro sabe o que está acontecendo com ele. Só o outro sabe o que ele está sentindo, mas eu sei o quê? O que eu sinto. Então, eu estou sentindo que você está nervoso hoje. Eu posso te ajudar com alguma coisa? Ao invés de julgar, de dizer, você nunca está presente, você só pensa em você, você é igual ao seu pai. Mudar para, sinto falta de você. Podemos ter um tempo essa semana sós? Vamos sair para jantar essa semana? Eu me sinto sozinha às vezes, eu preciso de maior conexão. Eu falo muito pro meu cônjuge, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Talvez por isso que eu gosto tanto de conversar. Então, eu falo para ele, Carlos, eu preciso só que você converse comigo. Se você conversar 5, 10 minutos comigo, tá maravilhoso o nosso relacionamento. Né? Por quê? Porque é como eu me sinto amada. A gente já falou sobre linguagem do amor aqui, acho que no segundo ou terceiro mês do nosso grupo. Quem não viu, depois pega o link ali para ver. Então, a gente precisa parar com a crítica e tentar entender por que ele está daquele jeito, né? Que não está me agradando. Por que ele está fazendo isso? Porque assim você pode ajudar o quê? Construir. Porque o casamento não é competição, não é sobre um vencer o outro, é sobre o quê? Construção, sobre construir juntos. Carência versus parceria no casamento. Muitas vezes o que a gente expressa com raiva, na verdade, é uma carência. Então, quando a gente aprende a nomear o sentimento e pedir de forma clara, a gente abre espaço o quê? Para que o parceiro possa nos entender, possa nos alcançar, possa atender a nossa necessidade. Então, qual que é o ciclo errado? É quando a gente sente a carência, expressa a cobrança, o cônjuge recua, a gente se sente ainda mais sozinha, aí a gente aumenta a cobrança e aí vira um ciclo infindável. O ciclo da comunicação não violenta faz o quê? A gente sente a carência. Peraí, eu estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? É da minha insegurança, da minha família, do meu lar que era instável. Identifica a sua necessidade. Não, estou sentindo isso porque eu estou me sentindo sozinha mesmo. O marido trabalha demais, sinto que ele não me dá atenção. Então, identifica a sua necessidade. Preciso de um tempo a mais com ele. Faça um pedido claro. Ó, vamos sair uma vez por semana, só nós dois? Ou uma vez por mês, vamos ter o jantar do casal? Eu ri até dos meninos, passou o dia dos namorados. Aí eu falei pro Carlos, mas a gente pode sair para jantar, só nós dois, né? Ele, mãe, dia dos namorados é para quem é solteiro. Quando você casa, é dia da família, a gente tem que ir junto. Eu ri demais, isso é hotel, né? A gente é dia, não tem mais namorado, é família, né? Eu achei bonitinho, mas não, meu filho, mas a mamãe tem que sair só com o papai também. Então, assim, fazer pedidos claros, criar um espaço de conexão real e de construção. Diálogo no conflito conjugal. Conflitos, como eu falei para vocês, são inevitáveis, né? Quando a gente vive vários anos de casamento, tem filhos, começam a ter os choques culturais, um cria de um jeito, um quer criar de outro jeito, e naturalmente vai ter desavença, né? Choques de cultura, de natureza mesmo, e aí vocês vão ter que construir como vocês vão fazer isso juntos. Então, antes de responder a algo que você não concorda, que te irrita, pause e respire. Respira fundo, nomeia o que você está sentindo antes de ter ataque de fúria da mulher, não é fraqueza da sabedoria. Fale na primeira pessoa, eu sinto, em vez de você faz. Ouça o que ele tem a dizer e busque a sua necessidade por trás de cada situação. Então, a gente precisa parar antes de falar as coisas, porque senão a gente machuca muita gente, principalmente aí os temperamentos quentes, coléricos, sanguíneos, que falam de supetão, às vezes, o que vem na cabeça, ou o melancólico que guarda demais as coisas quando ele vai falar e eles joga tudo para fora, desenterra todos os defuntos da vida.
Então, busque a necessidade por trás. No casamento, a conexão vem antes da correção. A empatia vem antes da acusação. Então, tente entender se seu cônjuge está fazendo um comportamento que te desagrada, tente entender por que ele faz aquilo. Às vezes, a vida toda ele fez aquilo. Aquilo é um hábito de criação. Mudar aquilo é dificílimo. Às vezes, é mais fácil você se mudar e começar a pegar, por exemplo, as roupas que ele deixa jogadas, né? No banheiro, na sala, tudo aquilo fica toda a vida. Por quê? Porque a mãe dele toda a vida juntou as roupas dele. Então, aquilo é um mau hábito. Quem lê o livro O Poder do Hábito vê que isso fica um caminho inconsciente na cabeça. A pessoa não consegue. A gente vê como é que não consegue ver essa bagunça. Não consegue, porque aquilo instalou um hábito nele. Então, para ele mudar, ele tem que instalar um outro hábito sobre aquilo, mas ele só instala se ele quiser. Não é a mulher enchendo o saco dele e cobrando que ele vai mudar. Então, no casamento, a gente precisa o quê? Ter conexão antes de correção. Como que eu me conecto? Quando eu entendo o outro. Quando eu entendo o sentimento, quando eu falo, coloca o óculos do seu marido para enxergar a vida. Olha a história dele, como que ele foi criado, como que tudo era feito. Você começa a ter menos conflitos, a ter mais empatia, mais conexão e mais soluções, ao invés de conflitos e de disputas. Com os filhos, gente, como que a gente faz? Corrigir sem humilhar. O grito, gente, ele afasta. Muita gente acha que é batendo, que resolve o menino, que é gritando, que é castigo, que é passando medo. E, na verdade, o quê? Isso cria medo, não cria respeito. A criança, ela respeita quando há amor, quando há conexão, quando ela admira os pais. Então, tudo isso são valores para a vida. Então, o grito afasta. Frases como: quantas vezes eu vou ter que falar? Você é impossível. Não acredito em você. Ao invés disso, a gente tem que falar: quando você faz isso, eu me sinto preocupado. Eu preciso que você ouça isso agora. Então, quando você bate no seu irmão, eu fico preocupado, meu filho, porque isso é uma atitude violenta. A gente não deve ser assim, entendeu? Sempre julgue a atitude. Não julgue o seu filho, ah, você é um mentiroso. Meu filho, essa conduta, não gostei, porque é uma mentira. Você não está batendo mais que ele é mentiroso. Você está falando da conduta. A conduta dele foi errada. Não quer dizer que ele é uma criança má. Que ele mentiu uma vez, é um mentiroso. Não é. Ele mentiu. Ele teve uma conduta errada. Bateu assim, ah, você é muito desobediente. Desobedeceu uma vez ali, às vezes obedeceu o dia inteiro. Desobedeceu uma vez, é desobediente. Não é desobediente. Você desobedeceu. A conduta sua não foi legal, porque você desobedeceu a mamãe. É a conduta. A gente tem que se vigiar muito isso, e isso é correção da cabeça diária. Então, assim, por exemplo, aconteceu uma situação lá em casa, do Benjamin ter ficado sem recreio na escola. E aí ele falou que foi a colega, que foi tudo e tudo, tudo, e eu já sei que às vezes ele dá uma floreada. A gente vai conhecendo os nossos filhos, né? A gente sabe aquele que fala, que você já sabe na hora que é aquilo, e aquele que dá umas aumentadas. E aí eu falei assim, meu filho, deixa eu te falar, mamãe acredita em você, só que você precisa me dizer o que realmente aconteceu, porque eu vou lá naquela escola, eu vou brigar por você, e se for um fato diferente do que você está me contando, não vai ficar legal para a mamãe. Foi realmente assim? Ele, não, mãe, foi assim. Aí muda, entendeu? Então, a gente precisa ter firmeza, mas com conexão. Eu acredito em você, meu filho. A mamãe vai te defender, mas eu preciso saber o que realmente aconteceu, porque a hora que eu for lá, vai ficar muito feio para mim se não for isso realmente. Aí ele se preocupa com você. Porque, nossa, minha mãe vai me proteger. A minha mãe acredita em mim. Aí ele começa a revelar, como se diz, o que realmente aconteceu. E às vezes é muito diferente, sabe? Então, com ele, eu já aprendi isso. E a gente vai aprendendo, gente, por toda a vida, com cada filho, com o cônjuge. A gente só não pode parar de aprender e de melhorar os nossos relacionamentos. Como que a comunicação não violenta transforma a maternidade? Rotinas com intenção. Momentos simples do banho, momento do sono, são espaços poderosos, gente, que a gente se conecta com os nossos filhos. Tem muita gente que fala, ah, tem que ensinar a menina a dormir sozinha, então tem que ensinar mesmo. Só que antes de dormir, você pode ter um momento ali de conexão com ele, de sentar, de ler um livro, de perguntar como foi o dia dele, de contar o seu dia para ele. Porque quando você conta, nossa, já mamãe teve um cliente que foi muito deselegante comigo. Você conta que tem problemas, assim como ele tem com os colegas da escola, você tem com os colegas de trabalho, e que isso faz parte da vida. Isso gera conexão. Com adolescente, gente, principalmente assim, com os filhos maiores, né, 16, 17 anos,
A gente tem que evitar muito julgamento, porque os hormônios deles já são lá em cima, eles já são explosivos e tudo. Então, às vezes, seu filho não está estudando, você fala, meu filho, você não está estudando, suas notas estão baixas, está muito. Não, como que eu vou fazer? Meu filho, eu estou sentindo que a escola não está te motivando mais, que você não está conseguindo participar das atividades como antes. O que está acontecendo? Então, é a escola que não está motivando ele. Então, gente, o jeito de falar muda tudo. Isso abre um espaço para o diálogo e conexão com os filhos, que na fase de adolescente é muito importante, porque é uma fase que essa criança não mais, né, esse adolescente, o foco dele é nos amigos, né? Dos 12 anos para frente, eles têm como pessoa, não é admiração, assim, como inspiração, os colegas. Então, assim, a gente tem que continuar na jogada ali da proximidade de algum jeito, porque quando é criancinha, é a mãe. Depois passa para o pai. Eu acho que até os 7 anos dizem que é a mãe, depois dos 7 aos 12 é o pai, depois é amizade, é cantor, é influencer, é gente de fora. Então, a gente não pode perder essa conexão com julgamentos, com críticas, com broncas, com castigos. A gente tem que tentar manter o diálogo ali, a conexão com os nossos filhos aberta, para que eles nos digam o que está acontecendo, para que a gente partilhe com eles também, para que eles sintam essa porta aberta. E a reconexão após o erro. Eu não tive isso, né, na minha vida, né, com os meus pais e tudo, mas eu pratico com os meus filhos hoje. Quando eu erro, eu reconheço que eu errei e peço perdão. O Carlos também, às vezes ele passa do ponto de falar grosso com os meninos, de gritar, naquele momento acontece. E ele fala assim, e ele vai lá nos meninos e fala, desculpa, papai. Papai exagerou, passou do ponto. Porque quando ele vê que a gente reconhece que a gente erra, ele vai ver que ele erra também, que ele não está imitando, porque o filho modela o pai. Aí eu erro, ah, meu pai faz isso, eu também vou fazer. Meu pai grita, ele começa a gritar, os nossos erros, eles repetem. Agora, quando você erra e vai lá falar, eu fiz errado. Não, peraí. Papai fez errado, desculpa, não é algo que eu vou modelar e imitar. Então, a gente precisa ter essa humildade. A gente não pode achar que, porque eu sou pai, eu tô acima e tudo, interessa. Não, a gente erra. Então, a gente pode falar assim que, nossa, mamãe hoje, meu filho, ficou muito irritada diante desse fato. O fato realmente é errado, né? A sua conduta não estava certa, mas a mamãe passou do ponto. Eu quero te pedir desculpa pelo meu exagero. E tá tudo bem, isso é bom, sabe? Eles perdoam, é bonitinha. Isso eu aprendi com os livros e acredito que tem uma passagem bíblica que fala assim que a gente não deve olhar sogro com nora, pai com filho, como se a gente tivesse relações verticais. Que a gente tem que ter relações horizontais, olhar para as pessoas como irmãos, ainda que tenhamos os filhos, nós somos sim, eles estão sobre a nossa custódia, né? A gente não é superior que eu falo, eles são subordinados a nós, nós temos que educá-los e tudo, mas a gente tem que ter um olhar para eles de conversa também, de entrar no mundo deles, né? A gente fala assim, de empatia, de entender o mundo da criança, se colocar ali na mesma condição que eles, na mesma conversa que eles. Quando você tem um filho adolescente, às vezes assistir vídeos que ele assiste, para você ter uma conexão com eles e conseguir falar de igual para igual. Então, às vezes a gente precisa ter essa relação horizontal para criar uma maior conexão com as crianças, uma relação de maior conexão com os adolescentes e com todas as pessoas, tá? Filhos aprendem mais pelo vínculo do que pelo medo, pela inspiração do que pela repressão. 70% da nossa comunicação, gente, isso eu aprendi num curso de palestrante. 70% do que as pessoas vão se lembrar é não verbal. É o tom da sua voz, é a expressão, é a postura. Tudo isso vai falar muito mais que as palavras que a pessoa diz. Então, o seu filho está olhando a sua comunicação não verbal em casa. Ele olha o seu tom de voz, ele olha as suas expressões, a sua postura, as suas condutas no trânsito, com os outros, o jeito que você fala no telefone com as pessoas, o jeito que você faz quando você chega em um lugar, se você cumprimenta as pessoas ou não. Então, 70% da nossa comunicação, ela é não verbal. Então, a gente precisa cuidar o quê? Das nossas condutas. A primeira escola do lar é o quê? É a nossa casa. O lar é onde os nossos filhos mais vão aprender a se comunicar e a se relacionar com o mundo. É a forma como nós nos relacionamos. E 100% do amor, as palavras certas ditas com amor, transformam qualquer ambiente familiar. Palavras certas, como?
Comunicação não violenta. 4 passos. Qual que é o primeiro, para a gente decorar? Observar, sentimento, identificar o meu sentimento, qual a minha real necessidade e pedir com clareza e algo que é possível, que é realizável. Arte da escuta empática. As pessoas, gente, quando elas vêm nos contar algo, muitas vezes elas não querem conselho, muitas vezes elas não querem uma solução, elas só querem expressar o que sentiram e ser acolhida. Então, escutar o outro, escutar o seu cônjuge, os seus filhos, às vezes é ficar em silêncio, às vezes é acolhê-lo, às vezes é dar um abraço, estar de coração aberto para compreender aquele fato. É, quando a gente escuta, sem ser uma escuta empática, a gente já está pensando ali o que, que a gente vai falar para aquela pessoa daquilo que ela está falando. Então, a gente perde, muitas vezes, até o que é dito, pensando no que a gente vai dizer para aquela pessoa. Agora, quando a gente escuta para compreender, a gente tem uma atenção plena. A gente busca entender realmente o sentimento dela, a necessidade por trás de cada palavra. Então, assim, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, a gente precisa ter uma escuta plena. Vira e mexe, eu falo eu trabalho muito com celular, com clientes, coisa rápida, então sempre estou no celular, e digo, mãe, o que que a gente precisa parar e olhar. Quando ele chama, mãe, vai. Não, peraí, meu filho, peraí, que eu vou terminar. Fala. E olha para ele. Tem uma escuta empática. A gente não precisa concordar que ele está falando para validar. A gente precisa só ouvir e falar, eu entendo. Eu entendo o que você sente. Isso é incrível, esse poder. Hoje, eu fui numa formação, na Escola dos Meninos tem uma formação todas as terças para pais e falando sobre o que é a alma, sobre o sentido da vida, sobre salvação. E eu dei minha opinião lá. E quem estava palestrando, né, ele falou assim, Ruth, eu entendo a sua posição, mas eu ouso discordar se você me permite. E aí ele falou a posição dele contrária. E tá tudo bem. Não fiquei ofendida. Foi o quê? Comunicação não violenta. Foi maravilhoso que ele disse, Ruth, eu entendo o que você disse, mas eu ouso discordar se você me permite. Ele poderia ter falado, putz, nada a ver o que você está falando, está tudo errado. Eu ficaria ofendida, eu ficaria, me sentiria exposta, estava cheio de gente ali e tudo. Mas ele falou o quê? De um jeito maravilhoso. Ele é coronel, ele ia ser coronel do Exército. É uma pessoa muito estudada, né? Que foi líder, com certeza, de várias pessoas, entende? Então, ele falou desse jeito comigo e eu falei, caraca, ele está usando comunicação não violenta comigo. Ele fez um rapport, Ruth, eu entendo o que você disse, já pensei isso. Então, ele entrou no meu mundo, mas depois ele me tirou para dentro. Mas eu ouso discordar por isso, por isso, por isso. E é ótimo. Então, com os filhos, quando ele conta, meu coleguinha me bateu, fui lá e bati nele, briguei, tudo assim, meu filho, eu te entendo. Eu te entendo, porque quando alguém bate na gente, a gente fica muito bravo. A gente dá ataque de fúria e tudo. E às vezes a gente tem que se defender mesmo, para o colega não achar que ele pode estar sempre nos batendo. Mas a gente não pode exagerar. Aí a mamãe acha que você às vezes passou um pouquinho do ponto. Então, tem uma escuta empática. Eu falo que o rapport é uma técnica que a gente aprende em neurociência, que é o quê? Você entra no mundo da pessoa e traz ela para o seu. Não, então eu te entendo. Eu também sentiria isso, ó, tá do meu lado. Mas, aí você traz ele para o seu lado e ensina o que é certo para ele. Então, quando uma criança faz isso, você está errado. Não é assim que você devia ter feito. Meu filho, eu entendo por que você fez isso. Você devia estar com muita raiva, né? Então, escuta com empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, é entender o olhar do outro. E quando a gente tem empatia com o marido, com os filhos, com a sogra, com o sogro, com as cunhadas, com todo mundo, você começa a julgar menos e ter mais compaixão daquelas pessoas. Você entende mais por que ela é assim, por que ela fala daquele jeito, por que ela se comporta daquele jeito que você não concorda, mas você começa a entender como se você justificasse aquele comportamento, não que ele está ok, não está, mas você consegue conviver com aquilo sem supitar de raiva. Então, escutar com empatia faz parte aí do exercício que a gente precisa ter. Como que é a escuta de verdade? O nível 1 é o superficial, que eu falei que você vai simplesmente ouvir já pensando na resposta. Nível 2, você vai ouvir
e vai prestar atenção nas emoções. E o nível 3 é ouvir palavras, emoções e necessidades, entender realmente o que aquela pessoa está passando, com o olhar dela, ainda que você não concorde, e acolhê-la. Então, a gente precisa escutar de verdade nos nossos lares, até para que a gente tenha a comunicação certa depois. Então, para a gente encerrar o nosso encontro, a gente vai fazer a dinâmica da agressividade para a comunicação não violenta. Primeira coisa que a gente vai fazer, isso aqui pode ficar para casa, né? Porque nosso horário já está mais tarde, né? Já deu 9h30. A gente vai identificar primeiro uma frase agressiva ou crítica que a gente costuma fazer com o outro. Primeira coisa, identifica. Gente, o que eu faço com os meus filhos que não tá legal? Ou o que eu faço com o meu esposo? Ou com os dois. Se você quiser trabalhar tudo, já começa aí. Marido, filhos, trabalho, outros entes da família. Analise o seu real sentimento diante dessas situações. Do que realmente você precisava naquele momento. Reescreva a frase no modelo da comunicação não violenta e depois você vai falar com as pessoas que precisam ouvir isso. E se você sentir vontade, compartilha lá no nosso grupo a transformação, o que você enxergou que você precisa melhorar. Por quê? Um exemplo, você nunca me ajuda. Estou cansada e preciso de um pouco mais de ajuda com as crianças, mais de parceria. Você consegue me ajudar tal dia com elas? Ou hoje à noite você consegue fazê-las dormir? Então, assim, muda as frases que você está fazendo em casa, as suas falas mal colocadas, põe no papel e fala, agora eu vou falar assim. E aí todo dia você acorda e lê isso aí. Por quê? Porque sua mente lembra. E se brincar, na hora do almoço você relê, na hora de fazer os meninos dormir você relê, para ir virando o quê? Hábito. Tudo que vira hábito, depois vira automático dentro da gente. Reflexão. Que ambiente minhas palavras têm criado dentro da minha casa? O que eu tenho provocado no meu lar? Mais paz, mais harmonia, mais calmaria, ou mais estresse, mais nervosismo, mais desorganização? O que eu tenho provocado no meu ambiente com as minhas palavras? Essa pergunta, gente, ela não é para condenar ninguém. Ela é só para acordar a gente, porque muitas vezes é aquilo que eu falo, no dia a dia, na correria, a gente vai só deixando a vida nos levar. E a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, a gente precisa deixar de ser figurante, deixar de ser coadjuvante para se tornar o protagonista. Então, cada palavra que a gente pronuncia, ela planta uma semente de paz ou de conflito, de confiança ou de medo, de conexão ou de distância, de construção ou de destruição dos meus relacionamentos. Então, assim, quais sementes eu tenho plantado nos meus relacionamentos hoje? E aí a gente vai fazer o nosso compromisso do mês. Por quê? Porque a transformação não acontece de uma vez. Ela vai acontecer o quê? De pequenas escolhas diárias. A Cláudia colocou aí, vou pregar na minha geladeira. E é isso mesmo, eu tenho pregado no meu armário. E o meu celular desperta, meu marido fala, Ruth, tira esse despertador. Ele desperta todos os dias às 6h30. Se eu já tive um momento único com cada um dos meus filhos, né, de conexão olho no olho. Às 10h15 ele desperta para ver se eu já fiz a minha oração do dia, para eu não dormir sem fazer a minha oração pessoal. Então, eu ponho alarmes no celular. Mas geladeira é maravilhoso. Post-it no computador, para quem trabalha todo dia com o computador também é maravilhoso. Mas a gente vai fazer esse compromisso esse mês. No casamento, a gente vai substituir uma crítica por uma observação, sentimento, esclarecer qual que é a minha real necessidade e um pedido claro. E aí você vai observar o que vai mudar, a reação do seu cônjuge, dos seus filhos, quando você usa a comunicação não violenta. Com os filhos, antes de gritar, de criticar, você vai respirar fundo, né? E se perguntar, o que meu filho está precisando agora? Às vezes o meu filho só precisa de mais atenção. Esse meu filho que é mais irritado, tudo, eu sempre falo para meus filhos, Carlos, Benjamin precisa de mais atenção, porque ele é o filho do meio. Então, naturalmente, o filho do meio, de filhos muito próximos, ele é aquele que teve que se virar, porque tinha ele, e de um mais velho, já era dividido, de repente veio o mais novo. Né? Então, ele às vezes teve menos atenção. Então, eu fui para a catequese essa semana, quando foi começar a catequese, sou professora dele, e ele me dá, assim,
um nó na catequese. Aí eu vou dar atenção para ele. Benjamin, vamos sentar aqui e fazer um desenho para Jesus hoje? Vamos. E aí eu fui desenhando. O que que você quer fazer agora? Faz. Agora eu vou pintar isso aqui. Não, agora você pinta. Gente, vai ficar uma seda na catequese. Uma maravilha. Então, muitas vezes, quando o seu filho está te dando muito trabalho, é porque ele está gritando: mãe, me olha. Mãe, me dá atenção. É só isso. Então, olhe nesse mês, né, que a gente vai terminar lendo o livro aí, as necessidades da sua casa, tire gritos por conversas, tire as críticas, tire as comparações. Quem perdeu os começos aí, depois revise esse nosso encontro para você aprender a melhorar o seu relacionamento com seus filhos. E na liderança essa semana com o seu time, você pode perguntar como que pode apoiar melhor essas pessoas, o que você pode fazer para ajudá-las a ter um resultado melhor. Então, é um compromisso que a gente começa hoje. Você vai pegar seu caderno, quem não tem caderno, pega uma folha em branco, e faz essas anotações. Por quê, gente? Aquilo que não está escrito não existe. Está só no plano do pensamento, das ideias. Para existir, eu preciso começar a escrever, é meu primeiro passo. A hora que eu escrevo, eu começo a me vigiar para fazer aquilo que está escrito. Então, pregue em um lugar que você veja diariamente, para você se lembrar e começar esse processo de transformação. Porque não é porque eu já li o livro 2 vezes, porque eu estou falando esse encontro aqui com vocês, que eu arraso na comunicação não violenta. Não. Eu hoje me vigio, consigo me vigiar, consigo parar e respirar quando eu estou nervosa antes de falar alguma coisa. Então, assim, é hábito que a gente tem que criar e pedir muita graça de Deus para que isso se instale, né, em nossos corações. Então, para a gente encerrar, a gente vai fazer uma oração, porque esse encontro não foi para você se sentir culpada, né? Ai, meu Deus, preciso melhorar demais. Não. Foi um encontro que para Deus nos revelar onde a gente precisa crescer, onde a gente precisa melhorar. Para pessoas que talvez a gente tenha necessidade de pedir perdão. Será que a gente não tem que pedir perdão para alguém da família que às vezes se ofendeu conosco, que às vezes nem conversa mais conosco? Para a gente aprender a ouvir mais, né? Temos 2 ouvidos, uma boca, para ouvir mais, para falar diferente com o nosso marido, com os nossos filhos, com nós mesmas. Quando eu falei sobre as cobranças, sobre as acusações, sobre as comparações que a gente faz de nós mesmas, porque os relacionamentos saudáveis, gente, não acontecem por acaso. Um relacionamento saudável é construído, assim como um corpo saudável. Não, fulano é saudável demais, olha lá. Tem músculo, corpo. Não, ela está fazendo, está construindo aquela saúde. Assim como um relacionamento saudável precisa ser construído. E ele vai ser construído como? De acordo com as minhas escolhas e as escolhas do meu cônjuge, dos meus filhos. Então, eu preciso ser um espelho para que isso comece a refletir no meu lar. As coisas precisam sempre começar em mim. Na Doterra, às vezes eu ficava assim, gente, na minha equipe tinha que ter isso, tinha que ter esse treinamento, tinha que ter isso. E um dia um líder falou assim, seja você aquilo que falta. E isso entrou na minha vida. Então, hoje, no seu lar, se você sente que falta algo, seja você. Isso que falta, comece de você, porque você vai começar a refletir tudo isso na sua vida. Então, vamos fazer uma oração agora. Eu te convido agora a entrar em unidade comigo, para que a gente possa pedir a Deus nesse momento que olhe por nós. Senhor, nós queremos te entregar esse encontro que nós tivemos, cada palavra dita aqui, cada aprendizado, cada insight que possa ter surgido nas nossas mentes, nos nossos corações. Pedir que o Senhor nos transforme, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos nos despertar, começar um processo de nos comunicarmos melhor com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com colegas de trabalho, com parentes, com todas as pessoas que vierem a conviver com nós. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente fale as palavras certas nos momentos certos. Eu te peço que o Senhor nos dê a graça de ter autodomínio para saber a hora de calar, para pensar antes de agir, para pensar e observar antes de falar, e que o Senhor nos dê a graça de ser instrumento de transformação na vida das pessoas que passarem por nós. Que nós possamos transformar os nossos lares, transformar os nossos casamentos, transformar os nossos filhos, que o Senhor floresça em nós cada vez mais dons para que nós possamos transbordar na vida das pessoas que convivam conosco. E que se alguma mulher aqui, Senhor, estiver com algum relacionamento quebrado,
que o Senhor restaure esses relacionamentos, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor mostre aquilo que precisa ser transformado, que o Senhor dê a graça dessa mulher de pedir perdão ou de perdoar alguém, para que esses relacionamentos sejam restaurados. Então, eu te peço essa graça hoje sobre nós, que através desse encontro nós possamos colher muitos frutos disso, que as sementes que foram lançadas aqui hoje sejam plantadas em nosso coração e que cada uma de nós possamos cultivar isso em nossos lares, cultivar isso em nossas vidas, para que nós possamos dar muitos frutos através deste encontro. Nós te pedimos tudo isso ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vou parar de gravar aqui. Quer falar conosco alguma frase que mexeu, algum insight que teve? Claudinha vai pregar na... Thaís, a Laurinha acordou. Acontece, Laurinha. Fique à vontade. A partilha sempre é crescimento para o outro. Porque muitas vezes o que está acontecendo conosco, outra pessoa está passando pela mesma situação. Então, vamos seguir, né, gente? Próximo encontro, vou colocar o livro lá no grupo. Eu acredito que a gente pode falar de temperamento para ir melhorando cada vez mais o autoconhecimento nosso em relação às pessoas que a gente convive. Vou colocar lá o livro do Ítalo Marcílio. Eu tenho um outro também que, às vezes, para nós adultas, quem não tem filho pequeno, também pode ser muito bom. Vou pensar aqui, colocar direitinho. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que nesse início da segunda quinzena de julho, nós possamos começar a aplicar isso nas nossas vidas. Que possa ser um hábito para nós falar sobre comunicação não violenta. E que Deus abençoe a todos, viu? Contem comigo aí para o que precisar, com as minhas orações, com a minha ajuda, e compartilhem isso com outras pessoas que podem precisar desse assunto. Seja sempre um instrumento de transformação na vida das pessoas que passarem por vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe todos.